Bom, esfenóforos é uma das pragas mais importantes em cana. Como toda praga, é uma praga de solo. Como toda praga de solo é de controle bastante difícil. E como toda praga de solo, o controle é mais eficiente se adotado para o plantio. Então, as medidas de controle para esfenóforos envolvem a destruição mecânica da soqueira infestada, principalmente na época seca do ano. Então, é uma época bastante difícil para se trabalhar. O equipamento também não é muito fácil, mas essa é a medida de controle mais eficiente para esfenóforos, a destruição mecânica da soqueira velha, feita na época seca do ano. Essa destruição mecânica da soqueira velha, de preferência, ela deve ser associada a um longo vazio sanitário, ou seja, depois da destruição da soqueira infestada, nós deveríamos deixar a área infestada sem cultura hospedeira de esfenóforos. E isso é fácil porque as culturas hospedeiras de esfenóforos são poucas, são a cana, o milho, talvez o sorgo. Então nós deveríamos deixar essa área sem essas gramíneas ou sem essas poáceas por um período de 3, 4, 5, 6 meses. Quanto maior esse período sem essas plantas hospedeiras, melhor, porque aí as populações de esfenóforos diminuem ainda mais, e fazer um plantio depois disso. Então, se for necessário, esse plantio deve ser feito com inseticida. Se você não fez uma boa destruição mecânica da soqueira velha, na época seca, e se não deixou um vazio sanitário longo, se alguma coisa aí não aconteceu como recomendado, então é preciso usar inseticida no sulco. Mas se você fez uma boa destruição mecânica de soqueira na época seca, deixou um vazio sanitário bastante longo, esse vazio sanitário não necessariamente precisa deixar a área sem nada. Pode plantar soja, pode plantar amendoim, crotalária. Essas plantas não são hospedeiras de esfenóforos, então você continuaria mantendo um vazio sanitário. Então, se você fez, recordando, né, a destruição mecânica de soqueira na época correta, bem feita, deixou um vazio sanitário longo, muitas vezes não necessita, não é preciso colocar inseticida no sulco. Mas, se for, se essas etapas não se deram como recomendado, é importante usar inseticida no sulco. Porém, as populações de esfenóforos, elas tendem a crescer à medida que a cana se desenvolve, porque nenhuma medida é suficiente para eliminar esfenóforos da área. A gente reduz muito as populações, mas dificilmente elimina. Para eliminar esfenóforos, nós teríamos que deixar uma área sem culturas hospedeiras por 3, 4 anos. E não é isso que a gente costuma fazer em cana. Então, depois que você fez o plantio, provavelmente se adotou todas as medidas de controle como recomendado, as populações vão estar baixas na cana-planta. Mas logo depois do primeiro corte, é muito provável que as populações estejam novamente em nível de dano econômico, sendo necessário fazer um tratamento na soqueira. Então, os tratamentos para a soqueira não são tão eficientes como o são para a instalação da cana, do canavial, mas eles são importantíssimos para manter a produtividade do canavial, manter a longevidade do canavial. Então, os tratamentos em soqueira, eles constam basicamente da aplicação de inseticidas no corte da soqueira. Isso quando a colheita da área é feita durante a época seca do ano. Então, para canaviais colhidos entre abril e início de novembro, que é uma época bastante seca, pelo menos para nós aqui na região centro-sul do país, os inseticidas devem ser colocados no corte da soqueira. Então, tem o equipamento que corta a soqueira e coloca o inseticida lá dentro. Esses inseticidas vão reduzir em 50% a 60% a população da praga e contribuir com isso com aumento de produtividade. No entanto, se você fizer a colheita na época mais chuvosa, por exemplo, em algumas regiões de 15 de outubro para frente, em outras regiões a partir de novembro, né, que é a época mais chuvosa, então esses inseticidas eles podem ser aplicados em drenche, né, um jato dirigido para a base da planta. Nesse caso, nessa época do ano, a aplicação em drenche chega a ser até mais eficiente do que a aplicação no corte da soqueira. Por outro lado, na época seca, a aplicação do inseticida em corte de soqueira é mais eficiente do que a aplicação em drenche. Isso porque na época
mais seca do ano, grande parte da população se concentra no estágio de larvas e as larvas vivem no rizoma, onde a gente aplica o inseticida no corte da soqueira. E por outro lado, no final do ano, época mais chuvosa, grande parte da população está no estágio de adultos e os adultos ficam normalmente no pé da cana e podem ser absorvidos e podem ser atingidos pelo inseticida aplicado em drenche. Além disso, esses inseticidas aplicados na época chuvosa, muitos deles podem ser facilmente absorvidos pelo colo da planta, atingindo eventuais larvas que ainda estão no rizoma.